A história da formação 4-4-2 no futebol. A formação 4-4-2 é uma das mais icônicas e amplamente utilizadas na história do futebol. Sua simplicidade e eficácia tornaram-se características marcantes, atraindo treinadores ao redor do mundo e se estabelecendo como uma das bases do jogo moderno. Neste post, vamos explorar a origem, a evolução e o impacto dessa formação que mudou a maneira como o futebol é jogado. A formação 4-4-2 surgiu como uma resposta à evolução tática do futebol durante o século XX. Na década de 1950, o futebol europeu era amplamente dominado por formações mais rígidas e defensivas, como o 3-2-5, a famosa pirâmide, ou o WM, ambas baseadas em uma mentalidade ofensiva, mas que deixavam muitas vezes a defesa vulnerável. No entanto, na década de 1960, as táticas começaram a se ajustar. Treinadores passaram a buscar um equilíbrio mais robusto entre defesa e ataque. A ideia era solidificar a defesa, mas sem sacrificar a capacidade ofensiva. A formação 4-4-2, com 4 defensores, 4 meio-campistas e 2 atacantes, trouxe uma solução prática e eficiente. Ela se destacava por sua versatilidade, possibilitando tanto uma abordagem defensiva quanto ofensiva, dependendo da movimentação dos jogadores. Popularização na Europa. Embora muitos clubes já tivessem experimentado variações do 4-4-2, foi na década de 1970 que a formação realmente se consolidou, particularmente com a seleção inglesa e com clubes como o Liverpool e o Manchester United. No início dos anos 80, a Inglaterra estava moldando seu estilo com uma abordagem mais direta e física. E o 4-4-2 era perfeito para isso. O técnico Ron Greenwood, da Inglaterra, e Bob Paisley, do Liverpool, utilizaram a formação com grande sucesso. Nos anos 90, Sir Alex Ferguson levou o Manchester United a um domínio inquestionável da Premier League, utilizando o 4-4-2 como formação base, com 2 atacantes à frente e laterais rápidos. O United se tornou quase imparável. Esse período foi marcado por uma mentalidade de jogo que favorecia a transição rápida da defesa para o ataque, algo que o 442 proporcionava com maestria. Características táticas. O 4-4-2 é uma formação altamente equilibrada, que funciona tanto em uma abordagem defensiva quanto ofensiva. Na defesa, a linha de 4 jogadores proporciona uma cobertura sólida,
com os laterais atuando nas bordas e os zagueiros protegendo a área central. O meio-campo de 4 jogadores é muitas vezes dividido em 2 jogadores centrais, responsáveis pela construção de jogadas, e 2 alas, que dão amplitude ao ataque. Um dos grandes trunfos do 4-4-2 é a flexibilidade de seu ataque. Com 2 atacantes, a equipe tem opções para pressionar a linha defensiva adversária. Seja com um centroavante fixo e um segundo atacante mais móvel, ou com 2 jogadores que alternam funções. Essa dupla de ataque pode criar várias combinações, como um atacante mais físico jogando ao lado de um mais veloz, ou 2 atacantes técnicos que trocam passes rápidos e triangulações. O declínio e a modernização nos anos 2000. O futebol global começou a se afastar do 4-4-2 tradicional. Formações mais compactas e com maior controle do meio de campo, como o 4-3-3 e o 4-2-3-1, tornaram-se mais populares. Em parte devido à influência do futebol espanhol e, posteriormente, do futebol de Pep Guardiola e do Barcelona. Porém, isso não significa que o 4-4-2 desapareceu. Pelo contrário, ele foi adaptado e modernizado para se adequar às demandas do futebol contemporâneo. Muitas equipes ainda utilizam variações dessa formação, seja em blocos defensivos ou como uma forma de pressionar alto, mas com uma transição mais fluida entre ataque e defesa. Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone, é um exemplo recente de sucesso ao utilizar um 442 modificado, com uma abordagem altamente disciplinada e voltada para contra-ataques. Conclusão: a formação 4-4-2 pode ter perdido parte de sua popularidade com o tempo, mas seu legado no futebol é inegável. Ela moldou uma era do futebol europeu e foi a base para inúmeras conquistas. A sua capacidade de equilibrar defesa e ataque, aliada à simplicidade e versatilidade, fez dela uma das formações mais importantes da história do esporte. Independentemente de sua evolução e do surgimento de novas táticas, o 4-4-2 permanece uma referência no futebol. Para muitos treinadores, jogadores e fãs, ela continua sendo sinônimo de equilíbrio tático e eficiência. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal para continuarmos trazendo mais momentos da história do futebol. Até a próxima!